Oi, gente, vocês vão me desculpar. O vídeo vai ficar cagado, mas era a única forma que eu tinha. Eu tô num negócio chamado Parlamento Juvenil, que vocês não sei se vocês souberam do que se tratava. E como vocês vão fazer essa prova, eu precisava fazer esse vídeo para vocês quanto antes. Espero que a Bárbara tenha mostrado para vocês, tenha mostrado as minhas mensagens para vocês poderem entender por que eu tô gravando o vídeo ao invés de estar com vocês aí hoje, que é quinta-feira, inclusive, né? Eu trouxe para esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que eu estou acompanhando parlamentares de todas as regiões do estado do Rio. Eu trouxe o livro para falar com vocês. E vocês vão perdoar o barulho, eu tô sem fone, meu fone cagou, enfim. Isso é só para explicar por que eu tô na saída de incêndio 18º da Alerj para gravar esse vídeo para vocês, tá? Eu quero ser muito objetiva. Pera aí. Voltando. Tive que interromper aqui. Eu quero que vocês entendam primeiramente que o Conto da Aia é um livro distópico, tá falando de uma sociedade distópica. Ele é um livro que, dentro da história, você vai ter uma narradora em primeira pessoa que vai relatar, sob a visão dela, todas as coisas que estão acontecendo nesse lugar, nessa Gileade, que os Estados Unidos vai ter se transformado depois de uma revolução teocrática, fundamentalista. E por ser uma narradora em primeira pessoa, você vai ter que se contentar com o que ela te trouxer, sempre lembrando, obviamente, que nem tudo você pode confiar. Segunda coisa, por ser um livro que trata de uma sociedade distópica, não é para você acreditar assim que vai ter um final feliz, que você vai ter aspectos positivos. Pelo contrário, em todo livro, principalmente ficção científica como o Conto da Aia, que você vai ter uma sociedade que está fundamentada em repressão, opressão, os nacos, as frestas de luz sempre são rapidamente apagadas para uma nova situação que poderá ser muito pior para o protagonista acontecer. Por acaso, diferente de 1984, Admirável Mundo Novo, a nossa protagonista, o Fred, né, de Fred, porque esse off é a mesma coisa que de em inglês, não conclui a sua narrativa, porque quando ela termina de contar, há uma interrupção, e dali 150 anos no futuro, a gente vai ter explicações de estudiosos de história, de arqueologia, que vão se debruçar sobre Gileade, vão fazer uma espécie de pós-fácil, meio que explicando pra gente algumas coisas, mas não vão deixar todas as coisas explicadas. Vamos lá. Isso daqui não é uma resenha do livro, não vou dizer pra vocês se eu gostei, deixei de gostar, não. Eu quero que vocês entendam as camadas. Eu costumo dizer que essa história é uma história cebola, porque ela tem muita camada, tá? O que você tem por cima? Uma sociedade que, como eu falei, foi roubada da sua individualidade, foi roubada da sua diversidade por um regime teocrático, obviamente baseado em crenças bíblicas distorcidas, né? A verdade bíblica que está sendo colocada aqui, imposta aqui pelos poderosos em cima das pessoas, é uma verdade distorcida. E todo esse contexto vai fazer com que essas pessoas, principalmente as mulheres, sejam colocadas num lugar de muita subserviência. Elas vão ser levadas a acreditar que a liberdade que elas têm hoje de não ter os homens fazendo mal a elas é algo positivo, que vai fazer com que elas desejem estar neste lugar de subserviência. Vocês vão ter, eu espero que vocês tenham lido o livro, vocês vão perceber, principalmente o pós-fácil vai trazer essa informação que o Fred não nos conta, que na verdade essas mulheres que são, vamos chamar assim, obrigadas às aias, obrigadas a serem barrigas de aluguel, na verdade elas são ainda mais humilhadas. Todas as mulheres nesse contexto recebem algum tipo de humilhação, mas as aias são ainda mais pisadas, porque
o Fred nos leva a entender no princípio, assim, até o final da história, que o problema da infertilidade dos casais mais velhos não terem filhos é das mulheres, porque é assim que elas são convencidas pelas tias, que são essas mulheres mais velhas, elas mesmas solteironas ou inférteis, que para não serem mandadas para tipo um campo de concentração que eles vão chamar de colônia, resolvem oprimir outras mulheres. E elas são levadas a acreditar que essa opressão, na verdade, é liberdade. Então, tem alguns paralelos com 1984 aí, do duplo pensar, né? Liberdade, repressão, amor interesse. Então, tem algo assim que vocês podem até explorar na redação de vocês. E no pós-fácil, vocês devem ter percebido que o cara que está fazendo a palestra, que se debruçou sobre uma série de informações lá da época, lembra, 150 anos, que seria o nosso presente do livro, né? Na verdade, a infertilidade vinha pelos homens. E tem várias passagens que eu queria poder falar com vocês, mas não vai ser possível por conta do tempo. Mas numa das passagens, dos determinados momentos que o comandante da Alfred se relaciona com ela, não sexualmente ainda, no caso assim, sexualmente com atração, porque relacionamento sexual existe, porque eles, para ela, estão tentando engravidar. Ele diz: não sobrou nada para nós, não existe mais nada o que fazer com mulheres. Então, as mulheres continuam sendo vistas nessa sociedade como objetos. Só que agora, ao invés de serem objetos de delícia dos homens, elas são objetos de procriação, as que ainda são possíveis, têm capacidade porque são férteis, de capacidade de dar à luz. E você poderia pensar, uma sociedade em que as mulheres que são capazes de gerar uma vida, elas não têm nenhum poder? Não, elas estão numa casta ainda mais baixa, porque elas são odiadas pelas esposas dessas pessoas, desses comandantes, desses altos postos. E toda essa sociedade, uma mulher odeia a outra mulher. Pra vocês terem uma ideia, uma das empregadas na família que o Fred serve, a Rita, ela é chamada de Marta. Vocês vão ver várias referências bíblicas, tá? Então, porque ela é empregada, cozinheira, arrumadeira, passadeira, faxineira, tudo isso, ela é chamada de Marta, por causa da história de Marta e Maria. E essa moça não suporta Alfred. Desculpa. Essa moça não suporta Alfred. O tempo todo ela olha para Alfred com cara de nojo. Então, todo o tempo, gente, a palavra liberdade nesse livro vai ser contraposta a esse sistema de opressão de uma mulher. É como se fosse assim, agora a gente tem uma sociedade feminina em que as mulheres são protegidas do olhar lascivo dos homens, as mulheres não têm mais os homens tocando-as de forma sensual, ou até mesmo tomando espaço, tomando liberdades com as mulheres. Tudo isso é proteção, é liberdade. Só que, além delas perderem a capacidade de amar, terem a sua própria capacidade de amar tolhida, essas mulheres, subservientes às vontades dos homens, elas não têm... Essa sociedade feminina, na verdade, é uma farsa. Essa sociedade feminista não existe, ela é de fachada. As mulheres são capturadas, principalmente essas que vão servir de aia, elas são capturadas e levadas para o Centro Vermelho. Lembra da série que elas vão vestir aquele vestido vermelho sangue? E ali elas são ensinadas a se odiarem. Ali elas são ensinadas a se culparem umas às outras, a apontarem. Então, assim, os homens não podem... Desculpa. Os homens não podem tocar, os homens não podem fazer nada, mas as mulheres as mulheres acabam sendo manipuladas por esses homens, porque nada do que elas efetivamente queiram fazer, elas podem, porque continua sendo uma sociedade patriarcal, isso a gente vai ver no pós-fácil. Continua sendo uma sociedade muito dura com o feminino.
E eu acho que a UERJ vai explorar por aí. Não acredito que ela vá muito além disso. Esse conceito não é bem uma luta de classe, mas uma luta de gênero, né? O quanto isso atrapalha a nossa sociedade atual, os papéis de gênero, que são uma tentativa frustrada de botar os papéis de gênero muito bem definidos. Isso não vai trazer as inovações que Gilead gostaria que acontecessem dentro do período da sua evolução. Também vai falar muito sobre a força dos resistentes, vai falar muito sobre a força dos resilientes, daqueles que se infiltram no meio do caos para tentar resgatar aqueles que se insurgem contra o regime. Todo regime autoritário sempre vai ter um insurgente. E foi assim em 1984, foi assim no Admirável Mundo Novo, foi assim em Nós, foi assim em todas as sociedades distópicas, em Calocaína, todos os livros que você tem, uma sociedade distópica, personagens vão existir ali querendo transgredir o regime. E óbvio, às vezes conseguem, às vezes não. Então, muitos dos personagens que a Alfred vai citando, ela vai destacando alguns pontos positivos desses personagens que são insurgentes. Também eu queria que você prestasse atenção nesses nomes das aias, ou Fred, ou Glenn, ou Warren, nesse off, que é a mesma coisa que D, um patronímico. Aquela mulher é de uma família, pertence a um comandante, e o quanto esse pertencimento, de novo, leva a mulher a ser vista como um mero objeto de procriação. Eu crescer e multiplicar-vos da forma mais grotesca possível. Lembrem-se disso também, da mistura da igreja com o Estado, da religião sem freios com o governo, que deveria ser laico. Isso também é uma questão aqui, apesar de não ser a questão principal, mas é legal vocês prestarem atenção nesse subenredo. É legal também vocês pensarem na questão da memória, porque o tempo todo a Alfred volta, o texto é não linear, então o tempo todo ela volta no passado para descrever a vida dela com o Luke, que foi o namorado dela, né? Eles não chegaram a casar. Nossa, o tempo todo ela descreve o fato de ela ter sido roubada da própria filhinha, uma filhinha pequenininha de 4 anos que ela teve que levaram para uma família que não tem filhos adotar. Ela vai se lembrar da mãe dela, né, que ela não tem nem noção por onde a mãe dela está depois da Revolução. Então a questão da memória é muito importante, porque pela memória ela mantém essas figuras, pelo menos dentro dela, vivas. Ela cria uma expectativa, não deixa de criar uma expectativa de reencontrá-los. Um desses personagens é a Moira, que é uma das mulheres que ela tinha amizade desde a adolescência, quase, na época de faculdade. Essa Moira vai para o Centro Vermelho com ela, mas consegue fugir porque ela é uma insubordinada e ela, tipo assim, ela consegue se livrar. Ela não vai para a colônia, mas para isso vocês vão ter lido no livro que ela vai se transformar numa prostituta. Apesar de ela não gostar de homens, ela vai estar ali para favorecer sexualmente os homens e se relacionar com mulheres na frente dos homens para também trazer essa satisfação sexual desses homens, que é uma hipocrisia generalizada, gente, uma demagogia sem tamanho, tá? E é legal também mencionar isso, que toda sociedade teocrática, quem está em cima, no topo da pirâmide, todo mundo de baixo é proibido fazer uma série de coisas, mas quem está em cima tem acesso ao que quiser, por conta do poder. Então é legal vocês terem noção disso também no livro. O que mais que eu posso citar para vocês? As questões filosóficas que ela faz enquanto ela está ali pensando na vida dela, em coisas que eram banais, que eram simples do dia a dia. Quando a revolução vem, ela perde. Como, por exemplo, ela vai ter uma passagem que ela vai querer brigar com o Luke. Ela fala mais ou menos assim: eu queria brigar com ele, queria que ele estivesse aqui para eu brigar com ele sobre quem vai lavar a louça, porque naquele momento ela já não tem mais isso. Então é legal vocês observarem também essa coisa de ela trazer, apesar disso isso ser um subtexto lá embaixo, assim, na ordem de importância está lá embaixo, mas ser um subtexto que você precisa dar conta, não pode tirar ele de vista,
porque é muito importante isso no meio do caos, na hora que todo mundo entra pelo cano com um poderio como esse, que pessoas são convencidas a aceitarem aquilo ali sem gritar, sem se impor, o quanto se perde com isso, sabe? O quanto a nossa sociedade muitas vezes perde por aceitar qualquer coisa. Então preste atenção nisso. Uma dica que eu dou a vocês: depois de terem lido o livro, olha quantas flags eu coloquei no meu, tipo, tá toda colorida. Depois de terem lido o livro, façam uma reflexão do tipo assim: quais são os temas filosóficos que a gente pode tirar daqui dessa história? Porque a UERJ não é como o Enem. O Enem trabalha com problemas, por isso que é o nome é situação problema, problemas que são pertinentes à nossa sociedade atual. A UERJ também vai trabalhar com problemas porque ela quer aguçar o teu poder de argumento, de convencimento, mas ela não vai ficar atada, não vai ficar abraçada a uma situação atual, pontual desta sociedade. Pelo contrário, ela vai ampliar, ela vai te levar a uma reflexão da sociedade mundial, não só no Brasil. Então preste atenção nisso. Eu vou concluir o vídeo porque aqui eu acredito que esteja muito ruim o som e a luz está péssima e enfim, eu só quis cumprir o prometido para a Babi. Não era desse jeito, mas queria que vocês não fossem para prova sem ao menos ter algumas reflexões. Assistam outras videoaulas que vocês puderem encontrar no YouTube, juntem com aquilo que eu estou falando agora e vão preparados para enfrentar, porque eu acredito que a UERJ não vai ser muito de inventar a roda, não. Esse livro mesmo traz muitas reflexões, assim, bem na superfície que dá para tirar a coisa. Apesar de ela gostar de cavucar mais um pouquinho, ela traz muita coisa que dá pra gente perceber assim, com uma leitura até meio rápida. Então, prestem atenção, vão com calma, não se assustem e levem água, bebam água, levem um chocolatinho que vai dar tudo certo. Um beijo, gente. Tchau.